Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Piraci Oliveira analisando alguns pontos importantes sobre a reforma tributária. O economista Otto Nogami falando sobre o papel e a importância do consumo na atividade econômica. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Marco Sintra, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Fique conosco. Sempre me perguntam qual o indicador macroeconômico mais importante de todos. É a inflação? São as contas públicas? É a taxa de câmbio? São importantes sem dúvida alguma, esses três indicadores, a partir do momento que eles fazem parte do chamado tripé macroeconômico. Tripé macroeconômico importante para quê? Para que a gente possa avaliar a maneira como o governo está conduzindo a sua política monetária, a sua política fiscal e a política cambial. Entretanto, o cerne da atividade econômica ela está relacionada ao consumo. Consumo é indiscutivelmente a variável macroeconômica mais importante de todas. É o consumo que faz a atividade econômica funcionar. Porque as famílias, para poderem realizar suas necessidades e desejos, dependem do consumo. O próprio governo, para que ele possa executar as suas políticas, ele também é um grande demandante da economia. Da mesma maneira, os investimentos. Os investimentos demandam máquinas, equipamentos, ferramentas e não podemos deixar de considerar o setor externo. Então, o consumo é o elemento-chave da atividade econômica. Se nós observarmos um passado recente, nós podemos verificar, por exemplo, que os Estados Unidos, em 2009 e 2010, enfrentou uma recessão relativamente profunda, justamente pelo fato do americano ter deixado de consumir. Quando observamos a Europa já quase há uma década, ela não cresce, ela anda de lado. Agora, por quê? Porque o europeu parou de consumir. Mesmo problema com relação ao Japão. O Japão já há várias décadas tem apresentado um ritmo de crescimento muito lento. Por que isso acontece? Porque o japonês, ou a população japonesa, não consome. Se observarmos, por exemplo, o continente africano, historicamente ele sempre esteve à margem da economia mundial. Por quê? Porque é uma sociedade que não consome. E se nós observarmos o nosso país, nos anos recentes, nós verificamos que a performance do PIB é muito tímida, não chegando aos padrões mundiais de 4,5% de crescimento ao ano. Por quê? Porque o brasileiro também não consome. Só que as razões para essa queda no consumo, elas são diferentes. Depende do país, depende da região e muitas vezes depende da própria cultura da sociedade. O americano deixou de consumir nessa crise de 2009 e 2010 em função da crise do subprime, que de alguma maneira, afetou o sistema creditício norte-americano. O europeu deixou de consumir, por quê? Porque a população envelheceu. E à medida que a população envelhece, necessidades e desejos estão supridas, ou seja, não há mais a perspectiva de um aumento no nível de consumo da sociedade. Por outro lado, quando nós observamos o Japão não consome por uma questão cultural. O japonês, até anos recentes, era tido como a sociedade mais poupadora do mundo. E o continente africano? Por que sempre esteve à margem da economia mundial? Porque o africano não tem renda. E o caso nosso, Brasil, a não existência desse consumo, ou esse consumo extremamente fraco, ele se deve fundamentalmente ao nível de endividamento das famílias e o que acaba comprometendo a renda futura. Então vejam a importância desse elemento consumo. Essa é a variável que sempre atrai a atenção de todo e qualquer governante em qualquer parte do mundo. Tanto é que
aqui no Brasil, nesse período da pandemia, com a perspectiva ou em função do isolamento social e, consequentemente, aumento do nível de desemprego, ou o próprio esfriamento da economia informal, fez com que o governo criasse um mecanismo justamente para quê? Para manter o nível de consumo da sociedade. Tudo isso para quê? Para não comprometer a performance do produto interno bruto. O auxílio emergencial foi um mecanismo justamente de injetar dinheiro na economia, ou mais especificamente injetar dinheiro nas famílias para que elas pudessem manter o nível de consumo. Já observando governos recentes, a liberação da conta inativa do Fundo de Garantia, a liberação do PIS/PASEP, então todos esses mecanismos sempre para quê? Para que se pudesse manter o consumo num determinado nível e, consequentemente, de alguma maneira, alcançar um resultado positivo na performance do produto interno bruto. Prestem sempre atenção, consumo é tudo. Tudo aquilo que acontece na economia gravita em torno desta palavra, consumo. Olá! No programa de hoje iniciaremos alguns programas relativos à reforma tributária que está por vir. Então a gente já sabe pela grande imprensa que há um projeto de lei de iniciativa agora do próprio Legislativo, que já tem uma base forte de aprovação na Câmara e que, portanto, deve ser ao menos a estrutura do que se imagina que virá de reforma. Essa reforma será levada à votação esse ano e muito possivelmente estará vigente entre nós a partir do ano que vem. Muito bem, no programa de hoje falaremos sobre a linha básica dela, que é justamente a tributação de lucros e dividendos. Então a grande novidade é que haverá uma redução da alíquota efetiva do imposto de renda e haverá a consequente tributação da distribuição ou crédito de lucros ou dividendos sob a alíquota de 20%. Então vamos lá, o primeiro item da reforma é que acaba os juros sobre o capital próprio, então aquela possibilidade de no lucro real a pessoa emprestar dinheiro para a empresa ou aportar recursos na empresa, receber os juros com a tributação favorecida, isso ser despesa dedutível, acaba. Cria-se a tributação de 20% do lucro distribuído ou creditado com início em 1º de janeiro de 2022. E a grande celeuma que se dá é que ela não tem um efeito apenas quanto aos lucros gerados a partir de 2022. Em tese, haveria a tributação da distribuição de lucros acumulados e de lucros gerados, por hipótese, em 2021, o que acaba gerando uma distorção nos procedimentos contábeis e no planejamento fiscal. Mas é o que está fortemente colocado na reforma, como a gente está entendendo. O tributo é tratado como definitivo, então, havendo a tributação de 20% na declaração de ajuste, ele não entra como compensação, ele é tratado como um imposto em que não há nenhuma outra forma de compensação ou tratamento. Quando destinado a uma pessoa jurídica, ele pode ser compensado com o próprio IR, então distribui um lucro para uma pessoa jurídica controladora. A partir do momento que a pessoa jurídica controladora distribuir, ela pode compensar esse tributo, como acontecia no passado. Na extinção da sociedade, haveria a tributação do lucro acumulado dentro do acervo líquido a ser distribuído aos sócios, portanto, mesmo na extinção da empresa, haveria a tributação. Aplica-se a empresas do simples, do presumido e do lucro real. Isso é algo que está em debate fortemente agora, com algumas vozes já pedindo a exclusão do simples dos efeitos dessa parte da reforma, mas é algo que temos ainda que avaliar. Cria-se uma isenção de R$20 mil ao mês, desde que distribuídos por empresas de pequeno porte ou microempresa, apenas essas. Então, os 20 mil reais primeiro seriam isentos. Acontece que, se destinados a parentes até o 3º grau,
se somam. Então, se numa empresa você tiver tio, tia, primo, pai, mãe, soma os 20 mil reais para haver a tributação limite nesse teto. Pai e filho recebendo 20 mil cada um, soma 40 e deveria haver a tributação na sistemática do Carnê-Leão atual, que é muito ruim. E por fim, no programa de hoje, falaremos sobre uma tributação especial de 30% se efetuada a distribuição sem base contábil de apuração. Então, empresas que não têm contabilidade mercantil idônea, se distribuir lucro, a tributação será de 30%. E, igualmente, será de 30% nas situações em que houver a distribuição disfarçada de lucros, o que exploraremos no próximo programa. Até lá. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcos Sintra, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Aliás, há 30 anos atrás, foi quem lutou pela primeira vez pelo Imposto Único. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, Curi. Muita satisfação falar com você, com todos os ouvintes e telespectadores aqui. Muito obrigado. Usando o teu expertise, imposto de renda, reforma tributária fatiada, hoje tramitando. Pessoa física é penalizado? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque eu tenho muita dificuldade, qualquer especialista tem muita dificuldade de dizer o que é esse projeto de reforma tributária, especificamente essa segunda fatia do imposto de renda, porque aquilo começou por ser um projeto relativamente simples, de correção da tabela do imposto de renda da pessoa física e se transformou numa colcha de retalhos com vários projetos e com repercussões muito fortes na economia como um todo. O projeto ele prevê corretamente a correção do imposto de renda da pessoa física, a tabela que já está com mais de 100% de defasagem. E, portanto, ela corrige em 31%, é o que foi possível fazer em função da crise fiscal, não dá para fazer mais do que isso. Mas, tecnicamente, é um projeto muito complicado, porque se ele garante um pouco mais de isenção na faixa de R$ 1.900 até R$ 2.500, que passa a estar isento, por outro lado, a faixa imediatamente superior vai ter uma restrição muito forte no desconto padrão, que ela tinha direito, e que tem direito, a não ser que o projeto seja aprovado, e que vai ser reduzido de um teto de R$ 80 mil até quem tem só R$ 40 mil de rendimento anual. Portanto, os que estão na faixa de R$ 40 a R$ 80 mil de rendimentos anuais não mais irão poder usufruir do desconto padrão de 20%. Isso vai significar aumento de carga tributária para esse segmento. Ou seja, eles estarão pagando esta isenção de 31% na correção da tabela, quando deveria ser 100%. Veja, a correção adequada. O que está acontecendo é o seguinte, você tem uma isenção para uma faixa, o discurso oficial é de que você precisa fazer o rico, super rico, pagar mais, etc., mas não é o que está acontecendo. Em realidade, quem vai pagar mais para subsidiar o incremento na isenção dessa primeira faixa é a faixa imediatamente seguinte. Então, nós temos uma situação, quer dizer, aquele que efetivamente tem uma faixa de rendimento baixa, subsidiando aquele que está na faixa imediatamente inferior. Então, é errado do ponto de vista técnico esta forma de administrar o imposto de renda da pessoa física. Pessoa jurídica, empresa, como é que o senhor vê o que está sendo proposto? Curi, aí as coisas se tornam muito mais complicadas, porque se a correção do imposto de renda da pessoa física é justificável, é até necessária, ainda que mal feita, ou sim, abaixo poderia ser melhor. Sim. Já a mudança na tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, ela apareceu subitamente, sem uma discussão, sem nenhuma antecipação e sem nenhuma necessidade imediata. Pelo contrário, nós tínhamos no Brasil uma legislação do imposto de renda à pessoa jurídica que integrava
a pessoa jurídica com a física. E desde 1995, a distribuição de dividendos não vem sendo tributada. E isto é muito bom, muito correto. Isso simplificou muito o procedimento tributário, reduziu a fiscalização e o litigioso, mas agora está se propondo voltar a tributar dividendos, o que, do meu ponto de vista, vai trazer impactos muito fortes, principalmente na micro, na pequena e também na média empresa, claro, aquela que tem um faturamento, digamos, até 70, 80 milhões de reais por ano. Portanto, é um projeto que tem defeitos muito graves, tem repercussões que podem ser extremamente prejudiciais à economia brasileira, e me parece bastante injusto, né? Por várias razões. Mas a tributação de dividendos não deve ser objeto de uma volta ao período pré-1995. Uma coisa interessante que está acontecendo é que o governo, em função das críticas que estão sendo feitas, está revendo a sua posição. E está reduzindo bastante a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Eu vejo hoje empresas aplaudindo a tributação sobre dividendos, que na nossa avaliação é um erro. O que é que está atrás disso? Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica hoje é 34%. Somando a alíquota de 15%, mais os 10% de alíquota adicional, mais a contribuição social sobre lucro líquido de 9%, dá 34%. O primeiro projeto reduzia a alíquota para 29%, de 34% para 29%, que é muito pouco, face aos 20% de tributação na distribuição de dividendos. O governo mudou e agora está reduzindo para 21,5% a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica para compensar a tributação de 20% na distribuição de dividendos. E acontece uma coisa curiosa. Empresa que distribui até 62% dos seus lucros vai ter uma redução de carga tributária. E empresas que distribuem mais do que 62% dos seus lucros vão ter um acréscimo grande de carga tributária. Quem distribui menos e quem distribui mais? As grandes empresas do lucro presumido, grandes bancos, grandes corporações, raramente ultrapassam 30%, 35% de distribuição de dividendos. Ou seja, ninguém está acima disso e terá uma redução. Redução de carga tributária. As grandes empresas que estão sendo tributadas pela sistemática do lucro real vão ter redução de carga tributária. Já a micro e pequena empresa, empresa do simples, empresa do lucro presumido, e empresas que têm um faturamento até 78 milhões e que não estejam no lucro real e distribuam, em geral, mais do que 60%, vão ter um acréscimo de carga tributária. Então, veja, por exemplo, o famoso fenômeno da pejotização. É um trabalho que isso não é uma distorção, isso é o resultado de um sistema tributário altamente pernicioso a todos. Então, um mecanismo de defesa do indivíduo é criar sua empresa, até as empresas tomadoras de serviço exigem que o prestador de serviço crie uma sua empresa, que ele se pejotize. Essas empresas serão fortemente penalizadas. Por quê? Porque elas distribuem uma maior parcela do lucro gerado. O salário. Que é o equivalente ao salário. Eles não têm grandes custos, é praticamente uma prestação de serviço onde distribui esse rendimento na forma de dividendos. Então, esses vão ter um acréscimo de carga tributária muito grande. É correto afirmar que ele está tributando os pequenos, punindo os pequenos e beneficiando os grandes? Olha, no frigir dos ovos é exatamente isto o que está acontecendo. Porque aqueles que estão no patamar menor em termos de faturamento, como eu disse, vão ter um acréscimo de carga tributária. E aqueles que estão no lucro real vão ter um decréscimo. Então é o inverso do discurso oficial, que diz que precisa tributar o super rico e que é injusto o super rico não ser tributado e que ele está pagando muito pouco imposto, coisa que não é verdade. Primeiro que estão pagando, eles pagam 34% na geração do lucro, eles só não pagam
na distribuição, ou seja, estão pagando antecipadamente na cabeça. Em compensação, aquele que está no lucro presumido e que tem benefícios tributários vai perder, vai passar a ter uma tributação mais elevada. Eu não posso deixar de perguntar da micro e pequena empresa, as empresas que estão no Simples. Discute-se reforma tributária, eu sei que não é o tema de imposto de renda, mas discute-se a reforma tributária e, na maioria deles, existe a extinção do Simples e, claro, que nós somos totalmente contrários. Isto é real? Com a sua avaliação e qual a chance do Simples ser extinto na reforma tributária? Olha, existem muitas críticas e eu não comungo dessas críticas com relação ao Simples, muitas, não é? Os economistas acham que o patamar é elevado demais, que outros países têm tratamento privilegiado para micro e pequena empresa, mas num patamar muito mais baixo do que o Simples, e que o Simples está sendo ineficiente porque ele não permite, inclusive, crescimento de empresas. Então, existe sim um clima meio antagônico ao Simples. E a tributação de dividendos, ao atingir particularmente as empresas pequenas, vai atingir o Simples. É um passo na direção de criar dificuldades para a sobrevivência de um regime que tem mostrado resultados muito bons para o país. E mais ainda, qual é a alternativa? Se acabar o Simples, eles vão se formalizar? Vão começar a ser tributados pelo lucro real? Não. Provavelmente vai gerar ou desemprego, ou fechamento de empresas, ou então informalidade. De modo que eu vejo, sim, uma ameaça à continuidade de um regime que tem sido muito bem sucedido no Brasil, que é o Simples. O lucro presumido também é um patamar ligeiramente superior ao Simples, mas também tem sido um mecanismo muito eficiente de tributação de empresas. E eu acho que nós estamos dando um grande passo atrás, estamos retrocedendo em termos de aperfeiçoamentos, com um risco muito grande de nós desfazermos uma instituição que tem sido muito exitosa e aplaudida no mundo inteiro, que é o Simples. Eu acho que vai haver um aumento de carga tributária. O empresário hoje no Simples vai sofrer mais do que o grande empresário, que é aquele que o governo diz que vai pagar a conta. Não vai, não. Quem vai pagar é o pequeno. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu queria fazer aqui no ar um convite formal. Queremos trazer de volta para discutirmos especificamente em reforma tributária e outros programas com foco na micro e pequena empresa. Podemos contar com a sua participação? Com o maior prazer. Não só para discutir isso, como para discutir um projeto também que eu sei que o Simples sempre apoiou, que é o projeto do Imposto Único. Nós precisamos retomar essa ideia, discutir esse tema de novo como parte do capítulo da reforma tributária. Eu estou inteiramente à sua disposição. Convite, isso é uma ordem para mim, Cury. Muito obrigado. E só para reconfirmar isso, o Simples fez uma pesquisa Datafolha que demonstrou que a esmagadora maioria das micro e pequenas empresas são favoráveis ao imposto único ou um imposto sobre operação financeira feito pela Datafolha em função de uma conversa que tivemos no ar com o general Peternelli, que apresentou um projeto e que nós estamos conversando. E queremos o seu conhecimento acumulado e sua expertise. Por isso, convite aqui no ar e agradecer. Com o maior prazer. Nós queremos agradecer muito a sua participação, agradecer o brilhantismo da sua exposição e as suas considerações finais nos próximos 30 segundos. Eu só espero que a reforma tributária não crie os problemas que aparentemente ameaçam causar na economia brasileira. Haja muita discussão, muita transparência e, sobretudo, muito bom senso. Disso é que nós precisamos para o nosso país. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.